Pessoal, meu nome é Jardel, faço parte do time de ginecologia e obstetrícia da Aristo e hoje a gente vai conversar sobre síndromes hipertensivas da gestação e gemelaridade. Síndromes hipertensivas, claramente um assunto que cai muito mais nas provas do que gemelaridade, mas ambos os assuntos são muito importantes, tá? A gente vai fazer aqui um apanhado de coisas do que mais cai nas provas, do que você precisa ir para a sua prova sabendo, para chegar na ponta dos cascos e garantir pontos importantíssimos que serão cruciais para a sua aprovação. Perfeito? Vamos começar com síndromes hipertensivas, que a gente está mais tranquilo, com o meu assunto mais importante, vamos começar por ele, para usar toda a nossa energia aqui nesse início. Perfeito? Síndromes hipertensivas. O que a gente precisa saber? Nós precisamos saber das 5 principais síndromes hipertensivas da gestação. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP e nós temos duas que correm ali por fora, que querem beliscar uma posição no pódio, mas que não conseguem, que é a hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia sobreposta. Mas antes da gente falar definitivamente das síndromes hipertensivas da gestação, eu quero resgatar um conceito com vocês que vem lá da clínica, que é justamente o conceito, o diagnóstico de hipertensão arterial crônica, tá? Vamos pegar coisa básica, não vamos nos aprofundar nisso não, porque vocês já tiveram isso lá na clínica. Mas como que a gente diagnostica de forma geral uma hipertensão arterial crônica em um paciente? A gente faz esse diagnóstico com uma PAS maior ou igual a 140 e ou uma PAD maior ou igual a 90. A partir daqui, lembrando desse conceito, a gente consegue ir falando sobre as nossas síndromes hipertensivas da gestação, que são aquelas 5 que eu falei para você. A principal delas, pré-eclâmpsia, é o que mais cai. A gente tem que saber muita coisa sobre pré-eclâmpsia, desde fisiopatologia, entender fator de risco, saber como a gente previne, conduta, diagnóstico, é o que a gente vai mais perder tempo, entre aspas, perder. A gente vai despender mais tempo para poder entender melhor a pré-eclâmpsia. Perfeito? Então vamos lá. A pré-eclâmpsia nada mais é do que uma PA elevada com uma idade gestacional maior ou igual a 20 semanas. Perfeito? É uma gestante, por exemplo, que ela vem com medidas pressóricas normais durante o pré-natal e quando passa ali de 20 semanas, ela começa a ter uma PA elevada. Qual que é o diagnóstico clássico da pré-eclâmpsia? Ela vai ser acompanhada de proteinúria e a gente vai ver um pouco mais para frente como que a gente faz esse diagnóstico. Mas o que a gente precisa entender de forma inicial aqui para a gente? É a fisiopatologia da pré-eclâmpsia, tá? Costuma cair bastante. A fisiopatologia, hoje já se sabe, ela não é totalmente desvendada, mas já se sabe que existem fatores inflamatórios que contribuem para a pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, a gente tem uma ativação exagerada de linfócitos TH17, uma baixa ativação de linfócitos T regulatórios, com uma liberação de citocinas. Perfeito? Só que, quando fala de fisiopatologia nas questões, o que costuma cair? A placentação inadequada. A famosa segunda invasão trofoblástica que acontece de forma inadequada. Por quê? A placenta é o órgão que vai nutrir o feto. Perfeito? Para que eu tenha essa nutrição feita de forma adequada, eu preciso que o sangue chega livre para o feto. Eu preciso de um leito vascular que ele seja de baixa resistência para que o fluxo ele seja alto. E aí o feto ele receba bastante sangue e consiga ter oxigenação, nutrientes e desenvolver adequadamente. Beleza? Só que as artérias que estão ali na parede uterina, elas são artérias de alta resistência, as artérias espiraladas. Elas são tortuosas e de alta resistência. Então é preciso fazer uma reforma nesse leito vascular. Essa reforma no leito vascular ela é feita pelos trofoblastos. São eles os nossos trabalhadores. Só que eles trabalham em plantões, eles não trabalham de forma contínua. Eles vão fazer um primeiro plantão ali em torno de
12 semanas, e eles conseguem fazer uma reforma em cerca de metade das minhas artérias. Que reforma é essa? Eles vão literalmente destruir a parede vascular para que a gente tenha uma menor resistência, o fluxo ele consiga passar, o fluxo sanguíneo ele passe de forma mais efetiva. E aí eles deixam para poder fazer um segundo plantão de obras ali em torno de 12 a 16 semanas mais ou menos, tá? Então eles fazem esses 2 plantões. O que acontece? A gente não sabe se por acaso a gente teve uma quebra da verba, a gente teve uma queda da verba, ou se, por exemplo, aconteceu uma intoxicação alimentar nos nossos trabalhadores e eles não puderam comparecer ou não fizeram um serviço muito bem feito na segunda invasão, no segundo plantão. E aí a gente tem, então, parte das artérias com essa resistência baixa e parte com uma alta resistência. E aí, para compensar e entregar esse sangue ao feto, o que acontece? A PA da gestante eleva. Entenderam essa fisiopatologia? Isso é importantíssimo para a gente entender, porque vira e mexe e cai nas provas. Perfeito? Essa condição, então, por conta disso, a gente tem alguns fatores de risco que são que tem que acender uma luzinha vermelha para a gente quando estamos pensando em pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, paciente que tem uma idade mais avançada, por exemplo, em torno de 35 anos, a maior ou igual a 35 anos, baixo nível socioeconômico, nuliparidade, tá? São fatores de risco ditos como moderados pelo Ministério da Saúde. Outros fatores de risco moderados, uma história familiar, tá, de pré-eclâmpsia, um intervalo gestacional maior do que 10 anos entre uma gestação e outra, são fatores moderados. Quais são os fatores de alto risco? Aí a gente já tem, por exemplo, doença renal crônica, doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico e síndrome anticorpo antifosfolipídio, como, por exemplo, paciente que tenha obesidade, então o IMC acima de 30, paciente com diabetes mellitus tipo 1 e 2, são fatores de alto risco, tá? E aí não confundam, por favor, fator de risco com predição. Porque aqui entra um dado que é muito importante. Quando a gente faz a ultrassom das artérias uterinas, a gente consegue utilizar o Doppler para poder ver como que está o fluxo. Tá? E a partir daí, o gráfico do fluxo que é desenhado para a gente ali no Doppler, a gente consegue perceber se a gente tem uma artéria, um leito vascular que tem uma resistência um pouco aumentada ou não. E qual que é o grande achado disso? A chamada incisura protodiastólica. Qual que é essa? A gente percebe lá, infelizmente não tem como eu projetar para vocês aqui uma imagem, mas a gente tem um alto fluxo durante a sístole e um baixo fluxo durante a diástole, perfeito? Entre esses dois fluxos a gente vai ter um vale, como se fosse uma escavação. Essa é a incisura protodiastólica, perfeito? Isso é um preditor para pré-eclâmpsia. Por quê? Porque eu consegui visualizar ali algo de errado no meu leito vascular, entendeu? Mas não quer dizer que essa paciente ela vai desenvolver a pré-eclâmpsia, tá? É preditor. Fechou até aí? Sabendo que eu tenho fatores de risco, sabendo essa parte desse achado que é um preditor, a gente consegue talvez até fazer uma profilaxia. Existe a profilaxia para pré-eclâmpsia. E como que a gente faz essa profilaxia? Ela é indicada para pacientes que são de alto risco para pré-eclâmpsia. Quais são essas? Aquelas que apresentam pelo menos um dos fatores de alto risco. Então, diabetes 1 ou 2, se já tiver alto risco, precisa fazer profilaxia. Se é uma paciente que tem doença renal crônica, é alto risco, a gente precisa fazer profilaxia. Ou aquela que apresenta 2 ou mais fatores de moderado risco, que a gente falou antes. Então, por exemplo, uma paciente de baixo nível socioeconômico e que tenha, por exemplo, uma idade maior ou igual a 35 anos, já é considerado de alto risco, precisa da profilaxia. Perfeito? Gente, a profilaxia ela é feita com o uso de aspirina, AS. O AS de 100 mg por dia. E aí, existem outras coisas que a gente pode fazer buscando essa prevenção. O que a gente pode fazer? Suplementação de cálcio. Tá? Esse é um ponto que, na verdade, ele tem ali um pouquinho de discordância na literatura. Alguns autores vão falar o seguinte, olha, não,
A gente não precisa fazer para todo mundo. A gente precisa, na verdade, medir esse cálcio da paciente ou ver a ingesta dela. Se é uma paciente que ela tem baixa ingesta ou se ela tem deficiência de cálcio, aí a gente precisa. Se, na verdade, ela não tiver, não precisa fazer a suplementação de cálcio. Tem outros autores que vão falar o seguinte, não, a gente vai fazer suplementação de cálcio para todas, tá? Então, pode haver essa discordância. No geral, quando falam que precisa fazer para todas, usa 1 grama de cálcio por dia. Se fala que depende da ingesta e se tem falta de cálcio, aí ele vai variar. Se tem uma baixa ingesta, 500 mg dia. Se na verdade a paciente tem deficiência de cálcio, é 1 grama por dia. Perfeito? E é claro que nem só de farmacologia a gente vive, né, nessa profilaxia. A gente pode, por exemplo, pedir para essa paciente fazer mais atividade física, uma alimentação saudável. Não necessariamente ela precisa fazer uma dieta hipossódica. Na verdade, a paciente que ela tem pré-eclâmpsia, a gente só vai indicar para que ela fique ali naqueles 4 gramas por dia de sal que é defendido para a população em geral. Eu vou falar para ela, não passa muito disso não, porque pode piorar os níveis pressóricos. Perfeito? E é claro, a gente vai fazer esse acompanhamento rigoroso da paciente com alto risco. Perfeito? Sabendo disso, como que eu faço o diagnóstico então da minha pré-eclâmpsia? O diagnóstico de pré-eclâmpsia, como é uma síndrome hipertensiva, eu preciso ter o quê? Uma hipertensão. Então, a partir de 20 semanas, começo a ter aumento da pressão. De quanto? Aí a gente volta lá atrás, que a gente tinha começado a falar, né? Lá na clínica. É uma PAS maior ou igual a 140 ou uma PAD maior ou igual a 110. Beleza? Por isso que eu comecei introduzindo lá, para a gente resgatar esses valores. E aí, isso vai ser classicamente, acompanhado de uma proteinúria. Então, um paciente com aumento pressórico e proteinúria, pré-eclâmpsia. Como que eu vou medir essa proteinúria? Pode ser, por exemplo, 300 mg de proteína em 24 horas. Ou uma paciente com uma relação proteína-creatinina maior ou igual a 0,3. Ou uma paciente que tem uma fita para proteína, né, de exame reativo para proteína. E aí é um outro ponto que acaba divergindo um pouco, tá? Porque alguns autores falam que se tem uma cruz, a gente já considera. E outros falam que tem que ter pelo menos 2 cruzes. Reagiu? A gente já vai falar então de pré-eclâmpsia. Perfeito? Poxa, mas eu consigo dar esse diagnóstico de pré-eclâmpsia sem proteinúria? Isso é possível sim. E aí a gente precisa ter alguns sinais sistêmicos que nos mostrem que essa paciente ela tem pré-eclâmpsia. Então, além da hipertensão, se ela não tiver proteinúria, ela pode ter, por exemplo, uma creatinina maior ou igual a 1,1, um edema agudo de pulmão, sinais neurológicos, que a gente vai ver que são a iminência de eclâmpsia. Então, cefaleia, epigastralgia, turvação visual, escotomas, beleza? Aumento de enzimas hepáticas, então as transaminases chegam ao dobro do valor basal. Plaquetopenia, tá? Então uma plaqueta menor do que 100 mil, são achados que nos falam, que são sinais que nos falam de uma pré-eclâmpsia, tá? E aí mais para frente a gente vai ver que alguns desses sinais entram inclusive como sinais de gravidade para pré-eclâmpsia, tá? Então, a maioria daqueles casos ali de pré-eclâmpsia sem proteinúria, a gente consegue diagnosticar a partir dos sinais de gravidade. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Diagnostiquei a paciente com pré-eclâmpsia. Qual que é a conduta para ela? O que eu faço com essa paciente? Primeiro de tudo, idealmente, o Ministério da Saúde ele fala, idealmente, tá? A gente vai internar essa paciente. Por quê? Vocês vão ver mais para frente que síndrome HELP é um diagnóstico laboratorial. Então, eu preciso descartar essa paciente que tem pré-eclâmpsia, eu tenho que descartar que ela tenha principalmente síndrome HELP. Então, eu vou pegar e eu vou internar essa paciente para fazer uma investigação mais profunda. Vou aproveitar, além de eu investigar a mãe, com exames de sangue que serão hemograma, LDH, bilirrubina total, eu vou pedir um TGO, vou pedir creatinina, tá? Posso pedir TGP? Às vezes rola alguma dúvida assim, até pode, mas no geral a gente pede o TGO porque ele é mais sensível. O TGO ele aumenta antes do TGP, então tem essa dica aí.
A gente vai então fazer uma avaliação fetal também, pode fazer um perfil biofísico fetal, uma cardiotocografia, um Doppler, perfeito? E como essa paciente, a gente fez essa investigação hospitalar, a gente vai fazer o controle ambulatorial se ela não tiver sinal de gravidade. É uma paciente que só, né, gente, entre aspas, ela só tem pré-eclâmpsia, ela não tem sinais de gravidade, eu vou fazer um controle ambulatorial, eu vou fazer o controle pressórico dessa paciente, né, porque ela tem uma síndrome hipertensiva. E como que eu faço esse controle pressórico? Aí entra aqui, de novo, um assunto que cai constantemente. As drogas que a gente usa para controlar a pressão durante a pré-eclâmpsia. Quais são os principais? Metildopa e nifedipino. São os que mais caem na prova. Mas eu posso usar outros? Posso. Eu posso usar, por exemplo, um amlodipino, um carvedilol, um pindolol, por exemplo. Então a gente tem essa possibilidade também, perfeito? E aí isso vai esbarrar um pouco na conduta da hipertensão gestacional, tá? Então pegaram aí qual que é a conduta da pré-eclâmpsia? Então a gente vai investigar para poder excluir HELP, principalmente com exames laboratoriais. Posso fazer uma avaliação fetal e vou fazer o controle pressórico de forma ambulatorial, principalmente com metildopa. Como que eu faço esse tratamento, né? Metildopa, que normalmente é o que mais cai. A gente faz esse tratamento, a gente vai tateando, na verdade. A gente vai pegar essa paciente e vai começar com ela, por exemplo, com 500 mg de metildopa. Comprimida é de 250. A gente vai dar 250 de 12 em 12 horas. Aí a paciente já vai fazer, vai anotar, pede a paciente para poder aferir pressão em casa, ela vai anotar num caderninho e vai trazer para você na próxima pré-natal. Você vai ver lá. Tá controladinho? Posso manter. Não tá? Coloca mais um comprimidinho ali de 250. Então, por exemplo, a gente vai fazer 750 mg por dia, dividido de 3 vezes. Então, 200 de 8 em 8 horas, tá? E aí, a gente vai tateando aí. Controlou? Mantém. Não controlou? A gente vai aumentando. Qual que é a dose máxima de metildopa? 2 gramas. Então, 2.000 mg de metildopa é o máximo. E aí, a gente começa a pensar depois em associar um nifedipino, tá? Um amlodipino, beleza? Sabendo a pré-eclâmpsia, que a gente fechou aqui agora então, beleza? A gente já entendeu a fisiopatologia, fator de risco, como eu vou prevenir, como que eu diagnostico, como que eu trato. A gente vai então agora ramificando o nosso pensamento. O que são as outras duas síndromes hipertensivas que correm por fora que eu falei lá no início? A hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia sobreposta. O que é hipertensão gestacional? Ela é uma PA que começa a se elevar a partir de 20 semanas e ela não é acompanhada de outras alterações. Então a paciente ela não tem alteração laboratorial, a paciente ela não tem proteinúria, é só a PA elevada. Isso é uma hipertensão gestacional. Poxa, mas como que eu vou saber se na verdade não é uma paciente que ela só descobriu uma hipertensão crônica durante a gestação? Ponto importante. Se você se perguntou isso, ponto importantíssimo. Gente, essas síndromes hipertensivas são condições que estão relacionadas com a gestação. Então, qual que é a ideia? A gestação passou, essas síndromes elas têm que passar. No caso da hipertensão gestacional, no caso, na verdade, de todas essas síndromes, elas vão estar presentes da 20ª semana de gestação até, no máximo, 12 semanas de puerpério. Então, no caso, por exemplo, de uma paciente com hipertensão gestacional, vamos supor que ela ganhou o neném e dali a 12 semanas e um dia, 13 semanas, ela ainda está hipertensa. Então, na verdade, não era hipertensão gestacional. É, na verdade, uma hipertensão crônica que a gente só diagnosticou na gestação. Poxa, mas se ela é hipertensa crônica, não era para ter diagnosticado no início da gestação, quando ela começou a fazer o pré-natal? Poxa, se você se perguntou isso, rapaz, tu tá prestando atenção mesmo. Se você se perguntou isso, tu tá pegando. Porque o que acontece? A gente tem que lembrar que a gestação ela causa alterações no corpo da mulher que alteram até a PA. Uma das grandes alterações do organismo feminino é em relação à progesterona, que causa o quê? Uma vasodilatação sistêmica. E isso pode, inclusive, mascarar uma hipertensão. Então, às vezes, ela passa por esse início do pré-natal sem diagnosticar, e aí, mais para frente, acaba aparecendo essa hipertensão, o organismo ele perde essa capacidade de compensação e ela aparece para a gente, tá?
Então isso pode acontecer. A hipertensão gestacional, o que a gente vai fazer? A gente precisa controlar a pressão da paciente. Como que a gente vai fazer? As mesmas medicações, tá? Que a gente usa para pré-eclâmpsia. Metildopa, nifedipino, amlodipino, beleza? E aí uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Se caso for uma paciente que tem hipertensão crônica, às vezes ela já chega até usando alguma medicação, né? Que o médico assistente dela passa para controlar a pressão. Às vezes uma gestante chega para você, que fala que tem hipertensão e que usa losartan e amlodipino, por exemplo. E aí a questão vai te perguntar se tem que trocar o esquema terapêutico ou se pode manter os remédios que ela está utilizando. Então entra aqui um outro ponto que a gente tem que entender, quais são os antihipertensivos que são contraindicados na gestação. Quais são eles? Eu vou abrir aqui os comentários para ver se vocês lembram quais são os antihipertensivos que são contraindicados durante a gestação. Vocês sabem? Manda para mim. Enquanto eu molho a garganta, beba sua água. Manda aí, gente. Quero saber se vocês estão lembrados. Quero saber. Conta para mim. Ninguém vai arriscar? Vou ter que falar assim mesmo? Olha lá, hein? Os antihipertensivos que são contraindicados na gestação são principalmente IECA e BRA. Beleza? Mandaram aqui no comentário. Então, IECA e BRA. Beleza? IECA e BRA a gente não pode utilizar. Beleza? Por quê? São medicações teratogênicas. Então, se a paciente está usando algum medicamento dessas duas classes, a gente vai trocar. A gente vai colocar uma metildopa. Beleza? Por exemplo. Agora, outra medicação que serve como antihipertensivo e que a gente tem que evitar de uma forma geral é a furosemida. Tá? Algumas literaturas falam que causa oligodramia, então uma redução do líquido amniótico. A furosemida ela acaba sendo mais reservada para casos em que a paciente ela tem edema agudo de pulmão, onde a gente precisa reduzir o líquido. Beleza? Então, tranquilo, a gente já pegou essa parte, já sabemos que a gente não pode usar IECA e quais são os antihipertensivos que a gente vai usar para o controle da pressão dessa paciente. Beleza? E a pré-eclâmpsia sobreposta? A pré-eclâmpsia sobreposta nada mais é do que uma paciente que ela tem hipertensão crônica e a partir de 20 semanas, com pelo menos 20 semanas, ela começa a ter uma pré-eclâmpsia junto. Nossa senhora, que bagunça! Como é que eu vou saber que essa paciente ela tem pré-eclâmpsia sobreposta? Muito simples. Parece que vai ser complicado, mas na verdade é muito simples. Então essa paciente ela tem a pressão alta e com pelo menos 20 semanas ela começa a ter as outras alterações da pré-eclâmpsia. Proteinúria. Não tem proteinúria, mas tem a creatinina elevada, mas tem edema agudo de pulmão, ou tem sinais de iminência de eclâmpsia. Beleza? Então, são essas alterações a mais que vão aparecendo e a gente fala, opa, é uma hipertensa e agora está tendo pré-eclâmpsia. Show? O que a gente vai fazer? De novo, mesma coisa, é uma pré-eclâmpsia. Mesma coisa que a gente viu na conduta há um tempinho atrás aqui. Perfeito? Entendido? Estamos caminhando, estamos construindo o raciocínio. E agora a gente vai falar dos sinais de gravidade da pré-eclâmpsia. Porque a gente já aprendeu como que a gente vai conduzir uma paciente com pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Ela tem a pré-eclâmpsia, mas ela não está grave. Quando eu começo a ter sinais de gravidade, aí a história é outra, meu parceiro. Aí a história é outra. Quais são os sinais de gravidade? É o nosso mnemônico EIPSIL. EIPSIL, tá dando alguma coisa errada aí. Vamos dar um jeito de melhorar isso. Vamos ficar atento que está acontecendo algo de errado. EIPSIL. Quais são então os nossos sinais sinais de gravidade da pré-eclâmpsia? O E do EI é eclâmpsia. Então, o paciente evoluiu para eclâmpsia. Já é um sinal de gravidade, é gravidade. O I do EI é iminência de eclâmpsia, que é diferente de eclâmpsia. O que é iminência de eclâmpsia? Cefaleia, epigastralgia, escotomas, turvação visual. Já falei isso aqui antes, mas vou reforçar. Então, esses sinais são sinais de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, perdão. O P do PSIL, o que é? Pico hipertensivo ou PA elevado, do jeito que você quiser colocar, é quando eu tenho uma PAS maior ou igual a 160 e ou uma PAD maior ou igual a 110. Também é um sinal de gravidade. O S do PSIL é síndrome HELP. Então, se eu tenho laboratório sugestivo de síndrome HELP, o que já fecha esse diagnóstico, também é um sinal de gravidade.
Outro, o I é insuficiência renal. E essa insuficiência renal, ela vai ser a partir de uma creatinina maior ou igual a 1,2, tá? A gente viu lá para poder fazer, olha só que observação que eu vou fazer aqui. Qual o sinal da creatinina que a gente viu para poder dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia sem proteinúria? É uma creatinina maior ou igual a 1,1. Até aí, a gente consegue dar diagnóstico de pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Quando essa creatinina ela chega a 1,2, aí já passa a ser um sinal de gravidade. Olha que linha tênue, que detalhe, tá? E para fechar, o U do psil é a umidade pulmonar. Então, quando essa paciente ela tem edema agudo de pulmão. Esses são os nossos sinais de gravidade. Se eu bater o olho, a paciente tem que coceira no nariz também que eu tô, hein? Se eu bater o olho, a paciente ela tem algum sinal de gravidade, o que a gente vai fazer? A conduta ela vai ser basicamente hospitalar. Eu preciso internar essa paciente. Eu preciso ter uma vigilância em cima dela muito atenta. E aí, o que a gente vai fazer? Interna essa paciente e trata o que ela tem. O que ela está apresentando. Poxa, é uma paciente que ela tem iminência de eclâmpsia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer sulfato de magnésio para evitar que ela evolua para eclâmpsia. Ah, não, na verdade é uma paciente que o sinal de gravidade dela é o pico hipertensivo. Então, o que a gente vai fazer? Hipotensor de ação rápida. E aí entra um outro tópico que é importantíssimo. Quais são esses hipotensores de ação rápida? Mandem aqui nos comentários. Vou ficar perguntando mesmo, tô maluco. Mandem aí para mim quais são, se vocês lembram, qual é o hipotensor mais usado de ação rápida para gestante com pico hipertensivo. Vou falar de 3 aqui principais, mas eu estou pedindo o principal. Se fosse para você falar, ó, esse aqui é o principal, seria ele. Ó, mandaram hidralazina. Mas quem? Quero saber se alguém arrisca outra coisa. Hidralazina. Mandaram hidralazina de novo. Mais alguém. Quem dá mais? Quem chuta em outro? Ou, na verdade, não chuta, né? É um palpite certeiro. Estamos abrindo aqui um abete, né? Quase. Ninguém? Que isso, gente? Vamos lá. Principal... Vou falar, hein? Vou dar o gabarito. Principal hipotensor de ação rápida para gestante com pico hipertensivo... Hidralazina, acertado. Deram o gabarito ali. Não queria nem brincar, na verdade, né? Já lançaram o gabarito para geral. E a hidralazina é a mais utilizada. Quais são os outros 2 que a gente usa muito? Nifedipino e nitroprusiato de sódio. Então, eu vou corrigir essa hipertensão ali de forma aguda. Eu uso um desses 3, principalmente hidralazina. Mas tem um detalhe. Não vou diminuir essa PA de forma abrupta. Se eu despencar a PA dessa gestante de forma aguda, eu posso causar um sofrimento fetal, porque aí o débito para a placenta vai ficar defeituoso, e eu posso causar nela um acidente vascular, posso causar um IAM, olha, problemada. Então a gente vai ter uma faixa ali de redução da PA, que é entre 15% a 25%. Eu reduzindo nessa faixa, eu tenho segurança de que eu estou tratando essa hipertensão aguda, esse pico hipertensivo, sem prejudicar mais a paciente do que ela já está. Perfeito? E aí, outra coisa que eu te pergunto. Outra coisa. Falei aqui que se a paciente ela tem iminência de eclâmpsia, a gente usa sulfato de magnésio. Falei aqui que se a paciente tem pico hipertensivo, a gente vai fazer, então, um hipotensor de ação rápida. Pegaram até aí, beleza? Chegou para você, então, uma gestante com pré-eclâmpsia e ela tem sinais de iminência de eclâmpsia e tem pico hipertensivo. Se for para você fazer uma droga de forma imediata, qual é a primeira droga que você faz? Pergunta aí, hein? Fala aí, gente, me fala aí. Você dá preferência para o sulfato de magnésio ou dá preferência para a hidralazina? Me conta aí, me fala aí, eu quero saber se vocês estão ligados, vocês estão ligadinhos nessa pegadinha de prova, nesse detalhe. Vamos lá, eu estou esperando. Vamos lá. A gente faz primeiro sulfato de magnésio ou faz o hipotensor? A hidralazina. Ninguém? Ninguém arrisca nada? 50% de chance, gente. Para chutar é 50% de chance. Mandaram o sulfato de magnésio. Alguém acha que é o hipotensor? Mandaram o sulfato de magnésio também. Sulfato de magnésio. E a galera tá deitando e rolando no nosso tema aqui. Exatamente isso. Sulfato de magnésio, pessoal. A gente vai dar a prioridade.
Parece que é contraintuitivo, né, se a gente para pensar, porque o que está causando esse quadro da paciente é justamente a PA elevada. Aí o que a gente pensa de início? Não, eu tenho que controlar primeiro a pressão, vou abaixar a pressão. Calma, a gente vai fazer então, se for para escolher um dos dois, vamos fazer o sulfato de magnésio. Porque a gente tem que evitar, a gente tem que dar mais atenção em evitar que ele evolua para eclâmpsia do que com a pressão da paciente. Na prática mesmo, uma equipe bem treinada, que já sabe o que está acontecendo ali, faz os dois ao mesmo tempo. Mas as bancas, né, as bancas por aí, acabam pedindo para você falar qual que é a sua preferência, beleza? Então fica ligado que isso é pegadinha de prova, perfeito? Entendendo aqui então o que a gente faz, né, no pique hipertensivo, nos sinais de gravidade, vamos evoluir mais aqui no nosso raciocínio e vamos entrar agora nas duas complicações da pré-eclâmpsia. Quais são as duas complicações da pré-eclâmpsia? Eclâmpsia e síndrome HELP. Vamos começar com a eclâmpsia. A eclâmpsia nada mais é do que a evolução para convulsão tônico-clônico generalizado. Gestante começou a ter convulsão tônico-clônico generalizado, é eclâmpsia. Perfeito? É claro que existem os diagnósticos diferenciais, uma epilepsia, uma hemorragia intracraniana, mas a gente não vai entrar aqui não, tá? As bancas não costumam entrar nessa zona aí não. Ainda bem. Então, convulsão, eclâmpsia. Eclâmpsia, gente, as duas complicações, eclâmpsia e síndrome HELP, são quadros urgentes. A gente precisa fazer alguma coisa por essa gestante. No caso da eclâmpsia, tem uma porrada de coisa que a gente vai fazer. Nossa, a gente vai fazer uma aspiração para ela não aspirar a saliva. A gente pode colocar um protetor bucal. Vamos medir a saturação? Vamos medir a saturação, né? Vamos colocar ela em um oxímetro, ver como é que essa paciente está saturando. Vamos colocar ela no oxigênio, porque paciente em convulsão, ela pode causar hipóxia fetal também. Então, vamos dar um oxigênio para essa paciente, entre 8 a 10 litros por minuto? Vamos. Vamos colocar essa paciente em decúbito lateral esquerdo para tirar a pressão de cima da veia cava e a gente conseguir entregar mais sangue para o feto e evitar ainda mais essa hipóxia fetal. Vamos passar uma sonda nessa paciente, porque a gente vai ver mais para frente que controlar o débito urinário é muito importante, beleza? Vamos fazer exame nessa paciente, vamos pedir exame de sangue, vamos fazer exame de urina, tá? Até para a gente poder excluir síndrome HELP também, porque às vezes tem os dois ali, né? Uma coisa não exclui a outra. Vamos controlar a pressão, às vezes é a paciente que está com pico hipertensivo, vamos dar um hipotensor para ela. E é claro, a gente vai dar para ela sulfato de magnésio, beleza? Sulfato de magnésio. É a estrela aqui, tá? Quando a gente fala dessas complicações. O sulfato de magnésio ele é tão bacana que se eu estou falando de uma paciente com iminência de eclâmpsia, ele consegue prevenir. Mas se eu falo de uma paciente que já está com eclâmpsia e convulsão, ele também consegue tratar a convulsão. Olha que coisa maravilhosa. Isso ajuda muito, tá? Ele vai ser a nossa primeira linha para tratar as convulsões de uma paciente com eclâmpsia. E aí existem dois grandes esquemas. Você não precisa saber como é cada esquema. Você precisa saber que existem esses dois esquemas diferentes. Quais são eles? Pritchard e Zussman. Ok, mas o inglês está fera. Como que eu gravei isso? Ajuda da Tabata, inclusive. A geração Z, toda high-tech, mexe em celular, computador, a geração Z, Zussman, tá? É aquele que vai utilizar bomba de infusão contínua. Então ele vai fazer a manutenção de forma endovenosa. Pritchard vai ser sempre intramuscular. Mas eu não preciso saber como que é cada um. Preciso entender que é o seguinte. Existe uma dose de ataque e existe a dose de manutenção. A dose de ataque é para tratar a convulsão e a manutenção é para depois que passou a convulsão, eu evitar que essa paciente tenha novas convulsões. Perfeito até aí? Show! Então, a paciente está com eclâmpsia, a gente vai entrar com a dose de ataque. Nossa, entrei com a dose de ataque. Não deu certo. Fico nervoso? Não. A gente vai fazer mais uma dose de ataque de sulfato de magnésio. Meu Deus do céu, aí já dá palpitação, não está passando, não deu certo? O que a gente pode fazer? Se caso o sulfato de magnésio não resolver em 2 doses de ataque, a gente pode lançar mão de fenitoína. Fenitoína vai ser a minha principal escolha para tentar tratar essa convulsão da paciente, tá?
Nossa, mas fenitoína não adiantou, ou então não tem fenitoína. Aí o que você faz? Você põe a mão no bolso, fica sem graça, carinha de gol contra? Não. A gente tem outro recurso, que são os benzodiazepínicos. Então pode lançar a mão de diazepam para essa paciente. Passou a crise convulsiva, aí a gente entra com sulfato de magnésio em manutenção para evitar que ela dê outra. Perfeito? Gente, síndromes hipertensivas da gestação é algo que é em relação à gestação. A cura para essas síndromes, o que é? Resolução da gestação, tá? Inclusive, eu esqueci até de falar, vou até retornar, na pré-eclâmpsia, por exemplo, dando tudo ok, a gente programa a resolução da gestação com 37 semanas, tá? Então, vai ser por quê? Vai fazer uma via vaginal, vai induzir, ou vai para cesariana, porque não tem indicação para vaginal? Não importa, mas pré-eclâmpsia, tudo ok, vou resolver com 37 semanas. Aqui, quando a gente fala de eclâmpsia e síndrome HELP, a interrupção da gestação, ela já tem que estar na cabeça. Eclâmpsia é HELP, eu preciso resolver a gestação, tem que acabar com a gestação. Perfeito? Então, primeiro eu vou estabilizar a paciente, né? Porque como que eu vou fazer um parto com a paciente em crise convulsiva? Então, eu estabilizo ela e levo ela para o parto. E aí, a indicação do parto, ela é obstétrica. Tem condição de fazer via vaginal? Induzir o parto? Pode ser. Ah, não, ela tem contraindicação, alguma contraindicação qualquer a via vaginal. Então, vamos para cesariana. Beleza? Pode ser. Fechou? Por que a sondagem... eu falei aqui de sondagem vesical, por que ela é tão importante assim? Alguém sabe me dizer aí nos comentários o porquê que a sondagem vesical é muito importante? Perguntinha que eu estou mandando aí para vocês. E vão se hidratando, tá? Que eu estou me hidratando aqui. Mas o porquê que é tão importante eu sondar uma paciente? Diurese, perfeito. E aí, vocês lembram qual que é o valor da diurese que eu tenho que manter a paciente? O valor mínimo? Vocês lembram? Manda para nós aí. Ó, mandaram perguntando aqui, ó, o valor da dose de ataque de sulfato de magnésio e o valor de manutenção. A gente não precisa saber, tá? Mas, por exemplo, a dose de ataque no esquema de Zuspam, a gente vai usar 4 gramas em 5 a 10 minutos. E a dose de manutenção a gente vai fazer 1 a 2 gramas por hora na bomba de infusão contínua, tá? E Pritchard, a gente vai fazer 4 gramas endovenoso de ataque mais 10 gramas intramuscular, beleza? E aí a gente usa 5 gramas a cada 4 horas, perdão, de forma intramuscular também, beleza? Opa! Vi aqui um comentário interessantíssimo. Em caso de intoxicação. Em caso de intoxicação, por o quê? Por que eu tenho então que olhar essa minha diurese? É intoxicação por quê? Por qual substância? Lembra? Tá esquentando. Mandem aí pra gente. Sulfato de magnésio. Ótimo. Sulfato de nada. Sulfato de magnésio. Olha só. A gente precisa manter uma diurese em torno de 30 ml/hora. Por quê? O sulfato de magnésio ele é eliminado pela urina. E quando a gente tem uma diurese de pelo menos 30 ml/hora, a gente tem uma maior segurança de que esse sulfato está sendo liberado. Perfeito? Quando essa diurese ela fica abaixo dos 30 ml/hora, a gente já acende uma luzinha que essa paciente ela começa a ter um risco maior de se intoxicar pelo sulfato. Tá? Nossa Deus, deu uma porrada no mouse aqui do lado. Que ela pode se intoxicar. É claro que não é uma regra. É uma questão de um risco maior. Sulfato de magnésio, gente, intoxicação, ele pode levar a óbito. Pode gerar parada cardiorrespiratória. Olha a lenha. Mas felizmente, o primeiro sinal de intoxicação por sulfato de magnésio é... E aí eu vou deixar para vocês responderem também. Nossa, que cara chato, meu Deus do céu. Não, mas eu quero ver se vocês estão lembrados qual é o primeiro sinal de intoxicação por sulfato de magnésio. Qual que é a primeira coisa que aparece na paciente? E a gente tem que ficar assim, meu Deus do céu, tá acontecendo intoxicação, eu tenho que fazer alguma coisa. Fala para mim. Fala aí que eu tô esperando, que eu tô agitado.
Tô agitado. Pessoal entrando, entra aí, vão ficando. Opa, mandaram ali um reflexo patelar. Muito bom, reflexo ótimo. Estão sabendo. De forma geral, gente, é o reflexo profundo. E aí a gente fala muito do reflexo patelar mesmo, tá? Então, de parabéns. Então, o reflexo patelar, quando ele começa a ficar reduzido ou abolido, a gente já começa a, opa, tá tendo intoxicação do sulfato. E aí, o que eu vou fazer com essa paciente? Está intoxicada? O que eu vou fazer? Calma. Vamos parar a bomba de infusão contínua? Vamos parar de fazer o sulfato? E vamos dar para ela como é que fala? Ih, meu Deus do céu. Qual que é o nome? O antídoto. Nossa Deus, fugiu a palavra. Vamos dar um antídoto para o sulfato de magnésio. Vamos dar para ela gluconato de cálcio. Tá? Então esse é o recurso que a gente tem em caso de intoxicação. Perfeito? Então já sei como que eu vou tratar paciente com eclâmpsia. Beleza? A gente já entendeu qual que é a conduta. E a síndrome HELP? A síndrome HELP, o próprio nome da síndrome HELP já é um mnemônico, tá? Que são as 3 alterações laboratoriais que a gente vê. A gente vê sinais de hemólise, a gente vê sinais de aumento, de lesão hepática, e a gente vê queda da plaqueta, plaquetopenia. Gente, que coceira no nariz, hein? Meu Deus do céu. Então, olha só. O que a gente percebe na hemólise? A gente vai ter, por exemplo, um LDH aumentado acima de 600, uma bilirrubina total acima de 1,2. A gente vai ter, por exemplo, se fizer uma microscopia, a gente acha esquizócito em sangue periférico. Então, são sinais de hemólise. E de lesão hepática? Aí a gente vai ter aumento de enzimas hepáticas. E quem que eu falei que aumenta primeiro? TGO. Então, TGO maior ou igual a 70, a gente já começa a falar, então, de lesão hepática que encaixa em síndrome HELP. E a plaquetopenia? Uma plaqueta menor do que 100 mil. Perfeito? O que eu vou fazer para essa paciente? Evitar que ela evolua para eclâmpsia. Então, vou sulfatar essa paciente. Se ela tiver com pico hipertensivo, posso dar um hipotensor, controlar a pressão dela. Mas a gente tem uma pressão alvo aí na síndrome HELP menor do que 150 por 100. Tá? Vou fazer a sondagem também pelos mesmos motivos. Assim como eu também posso fazer lá na eclâmpsia, eu vou avaliar o bem-estar fetal. Esqueci de falar, mas a gente retoma aqui. Avaliar o bem-estar fetal. E, de novo, se eu preciso fazer a resolução da gestação na eclâmpsia, na síndrome HELP não vai ser diferente. Eu preciso resolver a gestação, também por indicação obstétrica. Só que, gente, olha o detalhe. Olha o detalhe. Para fazer um parto vaginal, a paciente sangra. Para fazer parto cesáreo, sangra. Então, independente da via, a paciente vai ter perda de sangue. Qual que é o problema nisso? A paciente com síndrome HELP, ela tem o quê? Plaquetopenia. Então, a gente já fica atento que ela pode ter um problema com essa perda de sangue que é inerente ao trabalho de parto. Uma paciente, para vocês terem ideia, num parto vaginal, perde em torno de 500, 600 ml de sangue. Num parto cesáreo, perde em torno de 1.000, 1.100, 1.200 ml de sangue. É muita coisa. Na paciente plaquetopênica, isso é importante. Então, a gente também precisa lembrar dos pontos de corte da plaqueta para que a gente consiga ter um procedimento de sucesso. Para essa paciente ela passar por um parto vaginal, eu preciso ter pelo menos 20 mil plaquetas. Para que essa paciente ela possa ser submetida a uma cesariana, ela precisa ter pelo menos 50 mil plaquetas. E aí, se ela não tiver, ela não tem indicação para parto vaginal, eu preciso levar ela para cesariana, mas ela tem 40 mil de plaqueta. E aí, não faz? Não. A gente vai fazer transfusão de plaqueta para elevar essa quantidade e aí a gente conseguir levar ela para cesárea. Beleza? Então, precisamos estar atentos a esse ponto de corte. Fechou? Então, com isso, a gente fecha o nosso estudo de síndromes hipertensivas. É o mais extenso mesmo do nosso assunto de hoje. E, não por à toa, é o mais importante. Se ajeitem aí na cadeira, tomem sua água, dá uma corridinha rápida no banheiro, faça suas últimas anotações, me manda se você está gostando da nossa live, me fala aí se está legal para vocês e vamos recuperar esse fôlego, tá? Vamos lá,
Perfeito? Só para eu também não me desorientar aqui. Vamos entrando agora em gemelaridade. Segundo tópico da nossa conversa, segundo assunto, e que é muito, muito importante. Quando a gente fala de gemelaridade, existem dois tipos de gêmeos, né? Os gêmeos dizigóticos e os monozigóticos. Porque qual a chance, como que eu posso ter irmãos gêmeos? Ou eu tenho 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides, que são os dizigóticos, tá? E, inclusive, né, eles podem ter sexos diferentes, e às vezes até a questão até ajuda a gente. Fala que são gêmeos, um menino e outro menino. Beleza? Então, às vezes até ajuda nisso. E o monozigótico? O monozigótico, ele é um óvulo que ele é fecundado por um único espermatozoide. E em algum momento da divisão, ele se divide e forma 2 indivíduos no final das contas. Tá? Então, esse é o monozigótico. Qual que é a importância da gente saber disso? Ah, porque eu vou ter um gêmeo idêntico, é legal ter gêmeo idêntico, botar eles vestidos igualzinho? Não, tá? Isso vai guiar o nosso pré-natal. Então, antes da gente entrar nisso, vamos lembrar o que acontece ao longo dessa divisão. Porque se a divisão desses gêmeos monozigóticos acontece mais cedo, menos estruturas eles compartilham entre si. Quanto mais tarde essa divisão acontece, mais estruturas eles compartilham. Olha só. Se em até 72 horas eles se dividem, os monozigóticos se dividem, eles vão dar origem a gêmeos dicoriônicos e diamnióticos. Meu Deus do céu, que palavras são essas? Se você não lembra ou se você não sabe, corion tem a ver com placenta, amniótico com a bolsa amniótica. Então, quando eu falo que são gêmeos dicoriônicos, diamnióticos, é porque são gêmeos com 2 placentas, cada um tem a sua. E diamniótico quer dizer que cada um tem a sua bolsa amniótica. Beleza? Se a divisão ela acontece entre 3 e 8 dias, aí eles vão compartilhar a mesma placenta. Então, eles vão ser monocoriônicos, então uma placenta, e diamnióticos, 2 bolsinhas. Beleza? Que representação sensacional. Se essa divisão ela acontece entre 8 dias e 13, aí a gente vai ter gêmeos monocoriônicos, uma placenta, monoamnióticos, uma bolsa amniótica. E se acontecer depois de 13 semanas, a tendência é que, na verdade, eles compartilhem tantas estruturas que começam a compartilhar até mesmo estruturas do próprio corpo. E aí é onde entram os gêmeos conjugados, os fetos conjugados, popularmente conhecidos como gêmeos siameses. Tá? Por que isso é muito importante? Saber a corionicidade é muito importante. Como é que fala? O compartilhamento da bolsa não tem tanta relevância quando comparado ao compartilhamento da placenta. Por quê? Antes da gente saber o porquê, na verdade, vamos falar de como que a gente descobre essa corionicidade. Com menos de 10 semanas, no primeiro trimestre, a gente consegue utilizar o ultrassom. No primeiro trimestre é o período mais adequado porque o ultrassom nos dá sinais mais satisfatórios. Com menos de 10 semanas, os sacos gestacionais são bem pequenininhos, né? Então a gente consegue ver, no caso se forem dicoriônicos, quando eles estão bem separadinhos, a gente já consegue bater o olho e falar, não, um saco está para cá, outro está para cá, então dicoriônico. Tem uma boa distância entre eles. O problema é quando passa dessa idade gestacional, porque quando vão crescendo, eles vão se aproximando e aí essa diferença, essa distância começa a ficar ruim de perceber. E aí, a partir dessa idade, mais especificamente, entre 11 e 14 semanas, a gente usa 2 sinais, que cai muito na sua prova. Quando fala de gemelaridade, cai bastante. Que é o sinal do lambda e o sinal do T. Vamos entender. O que é o sinal do lambda? O sinal do lambda é o seguinte. Fetos com 2 bolsas.
as bolsas elas vão se encostar e isso cria uma linha que é a divisória entre uma bolsa e outra, perfeito? Então essa linha ela vem descendo entre as duas bolsas e quando vai chegando na minha placenta, ela vai abrindo. Então, qual que é o sinal do lambda? Também chamado de sinal do Y invertido, porque ele vem descendo em linha e quando ele vai chegando perto da placenta, ele se divide. E aí também forma aquela letra grega que é o lambda. Perfeito? Quando eu tenho essa formação do sinal do lambda, é porque eu tenho duas placentas. Então, é uma gestação dicoriônica diamniótica. Se na verdade essa divisão entre as duas bolsas ela vem retinha, ela vem descendo, e quando chega na placenta ela forma um T, embaixo ela fica retinha, o sinal do T já me fala a favor de uma gestação monocoriônica. Então vai ter uma placenta só. E aqui, vocês repararam? Olha só que interessante. A gente pode ter monocoriônico diamniótico, mas a gente não vai ter dicoriônico monoamniótico, tá? Às vezes a questão, como tem 4 alternativas, né? Pode dar para você lá, essa alternativa você já risca de cara. Pode ir igual uma voadora e risca. A gente não tem dicoriônico monoamniótico, beleza? Só uma observaçãozinha aqui. Qual que é a importância, então? Agora, realmente, entender. Por que é importante a gente saber a corionicidade? E aí eu pergunto para você. Por que, gente? Qual que é a principal complicação que a gente tem que saber em relação à corionicidade quando a gente fala de gestação gemelar? Alguém lembra? Não vou falar de todas, a gente vai focar, a gente vai falar da principal, que vocês precisam saber para a sua prova. Manda para mim. Manda para mim. Manda aí. Manda aí. Tô esperando. Tem gente entrando. Entrem e não vão embora. Fiquem aí com a gente. Tá acabando. A gente tá indo para a reta final. Vamos lá. Qual que é a principal complicação de uma gestação gemelar monocoriônica? O que a gente se preocupa muito? Ó. Ninguém? Então eu vou lançar aqui, hein? A nossa principal preocupação é com a chamada síndrome de transfusão feto-fetal. Por quê? Apesar de compartilharem a mesma placenta, o que acontece é que cada um tem o seu leito vascular. Tá? Cada feto vai ter o seu próprio leito, porém, no caso da monocoriônica, uma placenta. O problema está quando acontecem anastomoses entre esses leitos vasculares. Como assim? Eu posso ter duas artérias se encontrando, do feto 1 e do feto 2. Eu posso ter duas veias se encontrando, do feto 1 e do feto 2. Até aí, até que vai. Tá? O problema é quando eu tenho, por exemplo, a artéria do 1 encontrando com a veia do 2, ou uma veia do 1 encontrando com a artéria do 2. Quando eu tenho anastomose arteriovenosa ou veno-arterial, a gente começa a ter um problema. E é aí que está o X da questão para a síndrome de transfusão feto-fetal. Por quê? A artéria é mais potente, né, para carregar sangue do que a veia. Então a gente começa a ter ali um desequilíbrio pressórico. E a gente vai ter um feto que ele é chamado de doador e um feto que é chamado de receptor. O feto doador ele começa a ter o seu fluxo sanguíneo prejudicado, enquanto que o feto receptor começa a receber mais sangue. E aí você naturalmente já pensa assim, nossa senhora, o feto doador, coitado, ele vai sofrer. E o feto receptor vai nadar de braçada, ele vai ganhar muita coisa. De início a gente até pode pensar assim. Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte, o doador ele vai ter pode ter um desenvolvimento deficitário, enquanto que o receptor ele pode se desenvolver até demais. E como que a gente faz esse diagnóstico? O doador ele vai ter uma oligodramia, então o índice de líquido amniótico será menor do que 2 centímetros, enquanto que o receptor ele vai ter uma polidramia. E aí o índice de líquido amniótico vai ser maior do que 8 centímetros. É assim que a gente vai fazer o diagnóstico. Pegou aí? Doador e índice de líquido amniótico menor do que 2. Receptor,
índice de líquido amniótico maior do que 8. E aí, igual eu estava falando, de início a gente acha que o receptor está indo muito bem. Só que como ele está até desenvolvendo uma polidraminia, ele quer dizer que está recebendo muito volume. E o coração fetal também tem o seu limite. E aí, o que esse paciente, o que esse feto ele pode apresentar? Uma insuficiência cardíaca. Então, não quer dizer que por ele ser o receptor que ele vai ser o melhor da história, não. Ele também pode ter complicações muito importantes. Perfeito? Então, a síndrome de transfusão feto-fetal é isso. A gente precisa entender isso dessa síndrome. Perfeito? Na gemelaridade, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai caminhar para os finalmente em uma gestação gemelar? Quando que a gente vai fazer a interrupção? Bom, se tudo estiver ok, se estiver tudo tranquilo, a gente vai olhar ao tipo de gemelaridade, a corionicidade. Se compartilha placenta e se compartilha bolsa amniótica. Se a gente estiver falando de gêmeos que são dicoriônicos e diamnióticos, a gente pode deixar essa gestação até se estender um pouco. 38 até no máximo 38 semanas e 6 dias. Beleza? Por quê? Não tem o risco de ter transfusão feto-fetal, tá? Então a gente pode deixar até eles se desenvolver um pouco mais. Se a gente está falando de gêmeos que são monocoriônicos e diamnióticos, aí a gente já reduz um pouco. A gente já deixa para próximo do termo. Então, entre 36 e 36 semanas e 6 dias. Perfeito? É ali que a gente vai fazer a resolução da gestação. Agora, quando é monocoriônico, monoamniótico, aí a gente vai antecipar ainda mais. Entre 32 e 34 semanas a gente vai fazer a resolução da gestação. E não vai ser de qualquer forma não, tá? No caso de monocoriônico, monoamniótico, vai ser sempre por cesariana. Sempre por cesariana. Por quê? E aí eu vou abrir essa pergunta para vocês de novo. A gente está na reta final, está acabando. Vamos terminar com essa última perguntinha? Por que a gente sempre indica cesariana para gêmeos monocoriônicos monoamnióticos? Manda para mim. Eu gosto de participação, gosto. Tô gostando de ver que vocês estão acertando as perguntas que eu estou mandando. Manda para mim. Por quê? Qual o risco de eu fazer, por exemplo, um parto vaginal em gêmeos monocoriônicos monoamnióticos? Qual que é o principal problema? E aí a gente evita ele com a cesariana. Manda aí, gente. Pelo amor de Deus, que é isso? Ninguém vai dar nenhum palpite? Não lembram? Nada? Ó. Então, o grande problema é o seguinte. Quando a gente tem o compartilhamento da mesma placenta e a mesma bolsa, o risco do entrelaçamento do cordão umbilical de um gêmeo e de outro, ele é muito maior. Então agora você imagina, você faz um parto vaginal, o cordão está entrelaçado, sai o cordão está todo embolado lá para dentro. Olha o problema que vai ser. Então, quando a gente tem os gêmeos em uma mesma bolsa amniótica, monocoriônico, monoamniótico, a gente vai indicar cesariana. Mas a gente pode, então, já que tem essa indicação, quer dizer que pode, em algum momento, gestação gemelar ser resolvida com vaginal. Pode. Tá? E quais são os dois critérios que a gente precisa saber, principalmente, para poder resolver uma gestação gemelar por via vaginal? Os dois principais que vocês precisam saber. Primeiro, feto. Tem que estar cefálico. Então, se ele estiver mergulhando de cabecinha, beleza. Já é um critério para poder fazer parto vaginal, tá? Ah, não, o primeiro... E outra coisa, né? Quem que é o primeiro gêmeo? É aquele que está mais próximo do colo, né? Que está mais para baixo, mais insinuado. Ah, não, ele está córnico, ele está pélvico. Não. Então, vamos para cesariana, tá? Outra coisa, peso dos fetos entre 1.500 e 4.000 gramas é um outro critério que possibilita fazer parto vaginal. Se eu tenho muito pequenos ou fetos muito grandes, né? Pode ser um só, muito pequeno, ou um muito grande, ou os dois, a gente vai também para cesariana. A gente não vai para vaginal, não. Beleza?
E aí a gente, dando tudo certo, a gente consegue trazer aí mais 2 crianças ao mundo. Pessoal, síndromes hipertensivas da gestação e gemelaridade, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, é um assunto extenso, é denso e por vezes, principalmente lá nas síndromes hipertensivas, a gente se confunde com algumas coisas, alguns detalhes. Vou abrir aqui agora no final para perguntas. Eu sei que a gente tem um tempo mais restrito, até para a gente não se estender muito aqui na live nossa, mas se quiserem mandar, podem mandar. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu procuro para poder responder para vocês, beleza? E já vou deixar o convite para vocês usarem e abusarem do nosso fórum de dúvidas. Mandem perguntas. Poxa, eu fiquei com dúvida nessa questão. Manda lá pra gente. Manda pra gente também nos vídeos da Tabata, da Fernanda. Me manda também se você gostou. Muito obrigado que gostaram da aula. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, viu, Carol? Se não gostaram também, falem, que a gente vai melhorando daqui pra frente. Mas, então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, estou totalmente disponível. É um prazer passar o que eu pude aqui para vocês na live de hoje. Uma ótima semana, já ia falar fim de semana, mas ainda é quarta-feira. Uma ótima semana para todo mundo e estaremos juntos. Terça-feira, eu estou totalmente perdido no tempo e espaço. Uma ótima semana, ótimos estudos. Aproveitem os nossos materiais e estaremos juntos rumo à aprovação. Perfeito? Ótima noite, beijo grande